Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula onde vai ter um encontro de trigonometria e a gente vai responder essa questão aqui, a número 20, uma questão de relacione, tá? Não é uma questão muito comum em cair aí em provas, né? Não cai em provas, mas é uma questão que te ajuda você nos seus estudos aí, quem sabe cair na sua prova, na sua escola, né? E se eu conseguir te ajudar, se inscreve aqui no meu canal no final desse vídeo e curte aqui para me dar uma forcinha também, né? Todo professor precisa de uma ajuda aqui no YouTube, já que a gente não vai viralizar de nenhuma forma. Se liga aqui, gente, eu vou responder então com vocês, mas antes disso, fazer uma breve explicação do que a gente vai trabalhar, tá? Quando um ângulo, por exemplo, assim, ó, o ângulo ele passa de 360, 90 graus, 180, 270, 360, tá? Quando ele passa desse valor de 360, a gente pode continuar dando voltas, por causa que é um círculo, né? Então, um círculo vai continuar girando. Ele vai continuar girando. E ele pode girar tantas vezes que vai chegar ali no ângulo de 5.240. Mas, professor, significa que ele é um ângulo totalmente diferente? Não, significa que a gente consegue fazer uma conversão desse ângulo e trabalhar com ele dentro dos ângulos de 360. E uma outra coisa ainda, gente, a gente consegue fazer uma conversão do segundo quadrante, do terceiro quadrante e do quarto quadrante, todos eles, para o nosso primeiro quadrante, né? Ah, mas qual é a vantagem de escrever um ângulo, por exemplo, o ângulo 330, que está aqui, ó, na letra E, na letra D, né? O ângulo 330. Qual que é a vantagem de escrever ele lá no primeiro quadrante? A vantagem da gente escrever ele lá no primeiro quadrante é que a gente já consegue trabalhar com ângulos notáveis, que é o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus, são os ângulos notáveis. Então a gente vai dar uma olhadinha aí nesses ângulos grandões. Ah, professor, então quando ele fala de uma volta muito longa, por exemplo, a volta do 5.240, é porque ele chegou até o 370, ele chegou de novo, 720, ele foi de novo, mil e tantos, e foi rodando, e aí então ele chegou no ângulo de 5.240, e para saber dele, então, a gente vai ter que fazer o quê? Uma distribuição desse ângulo aqui em uma quantidade de 360, ou seja, uma divisão, né? Então, vou dividir em grupinhos de 360, eu vou saber quantas voltas ele deu, né? Eu posso conseguir pegar, tipo, o número 1 já aqui, ó, porque 1 cabe ali, 360, e você vai fazer a subtração, dá 4, risca aqui, dá 1, dá 6, aqui dá 4 com 3 dá 1, aí desce o 0, tá? Aqui cabem 4 vezes, você pode fazer ali, dá 0, aqui vai dar 24, sobe 2, aqui vai dar 12, com 2 vai dar 14, tá? Então, qual é o ângulo que vai me sobrar aqui? 0, 0, 2, 0, tá? Então, me sobrou 200 graus. Ou seja, ele deu 14 voltas, girou, e aí depois disso, o que que ele fez? Ele percorreu mais 200 graus, né? Então, ele foi até o 90, chegou até o 90, chegou até o 180, e ele não chegou até o 270, ele parou ali no 200, então ele vai fazer um ângulozinho aqui. Professor, mas como que eu vou transformar isso lá no ângulo do primeiro quadrante? Você pode ver que ele atravessa direto aqui assim, ó. Então eu vou ter que encontrar aquele ângulozinho associado lá em cima, né? Como é que eu faço disso? A gente tem relações para cada um desses quadrantes ali, ó. Então, se ele tiver no segundo, tem um ângulo que consegue virar aquele ângulo do primeiro. Se ele tiver no terceiro, tem um ângulo que volta para o primeiro. Se ele tiver no quarto, tem um ângulo que volta ele para o primeiro. Tá bom? Gente, eu vou fazer essa aula aqui dividida, não vou fazer ela intensa e inteirinha assim, né? Então, no primeiro momento, eu vou responder com você desses ângulos aqui, e aí eu vou acabar te ajudando, então, nessa associação de ângulos grandes. Agora a gente vai ver o ângulo de 200 graus, tá? E aí, depois, nessas duas aqui, ó, a gente trabalha na próxima aula, tá? Eu deixo no card aí, ou você continua acompanhando os vídeos, que você vai ter a resposta também do ângulo de menos 210, e essa muito doida aqui, ó, olha só isso. Tá. Então significa que eu tenho que saber o valor do cosseno, ó, do cosseno de 5.240. 5.240, e você já descobriu que é a mesma coisa que o cosseno de 200 graus. Só que o 200 graus está lá no terceiro quadrante. Qual que é a formulazinha para a gente fazer a conversão do terceiro quadrante? Se você lê ela aqui, ó, ele é 180 mais o ângulo B. Você já tem meio que uma noção. Opa, obrigado. Obrigado, gente. Passou.
Tá? Então, aonde eu colocaria o 200? O 200 é o ângulo que tá aqui, ó, o azinho, tá? Então, o 200 ficaria do lado de cá, né? O 180 tá positivo, ele passa para cá negativo, ó. Então, ele fica 180 e aqui fica igual a B. E aqui, então, vai sobrar 20 graus. Tá? Aí você fala assim, ah, então significa que o cosseno de 200 é a mesma coisa que o cosseno de 20 graus. Beleza, beleza. Só que tem um porém nisso tudo, né? Qual é o porém que a gente tem nisso tudo aí, ó? É que quando a gente fala do cosseno, vou fazer o círculo trigonométrico aqui, ó. Tá? O cosseno, ele é um valor que está com sono, a gente tem esse costume de falar. Então, ele é positivo para os valores que estão aqui até o 1, né? Então, todos os ângulos aqui, ó, que eu estou fazendo esse semicírculo são positivos, ou seja, o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Se eu estou no terceiro quadrante e no segundo, o cosseno ele é negativo, os valores eles estão aqui abaixo do zero. Ó. Então são valores negativos para o cosseno, então significa que o cosseno de 2000, de 5.240 ele é equivalente ao cosseno de 220 mas ao cosseno de 200, mas o cosseno de 200, ele é equivalente ao cosseno de 20, só que com um sinal negativo. Por que isso? Porque o cosseno lá naquele quadrante, ele é negativo. Então, você consegue fazer a associação ali, ó, esse daqui com o valorzinho de menos cosseno de 20. Tá? Essa é a resposta, então. Tá? Mas se eu tivesse que calcular ele, não é um ângulo notável. Aí a questão te traria ali, então, uma solução te dando ali o valor dele. Tá? Professor, mas e se fosse um ângulo dentro desses valores que, tipo, o resultado é 60, é 45, é 30, aí você chega na resposta? Sim, aí a gente chega na resposta. Vamos dar uma olhada nesse daqui, ó, do seno de 1.200, tá? Então, o seno de 1.200, vou fazer a mesma coisa, né? O que seria o 1.200? Vai dar tantas voltas aqui dentro do nosso círculo trigonométrico que ele vai passar de 360, 200 e tantos. Então, a gente vai ter que fazer uma divisão do 1.200 dividido pelo 360. Tá bom? Bora lá, então. Né? Se você fizer essa divisão, ele não cabe aqui, você tem que fazer direto. Cabe em 3 vezes. Se você multiplicar certinho, aí ele vai dar 1.080. E quando você faz a diferença disso, ele vai dar 120. O que significa isso? Significa que o ângulo de 1.200, ele deu ali, então, 3 voltas. E aí depois ele subiu aqui até o segundo quadrante, que é o ângulo de 120. Ó. Ele girou todo esse espaço aqui. Ó. Ele foi daqui até lá, que é o ângulo de 120. Então, 120 é o nosso Azinho. Ah, usa aquela fórmula. Não é a mesma fórmula, tá? Para o primeiro quadrante, a fórmula é essa daqui, ó. É o sinal negativo no B. Tá bem? Para a gente conseguir fazer a associação do jeito certo. Não é difícil de você compreender o porquê que é negativo o B. Tá, então, o A, eu coloco ele do lado de cá, que é o ângulo que está lá no quadrante específico, né? O B é o 180. O B não. O 180 é 180 e o B é negativo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse negativo, vou jogar para cá, ele vai ficar positivo. E ao mesmo tempo, eu vou pegar o 120, que é positivo, eu passo para lá e ele fica negativo, né? Então, o valorzinho do B vai ser 180 menos 120. Ah, então é só saber o valor de 60 graus? Não, é só saber o valor do seno de 60 graus. Ou seja, o seno de 1.200 graus é a mesma coisa que o seno de 60 graus, tá? Ah, não. É a mesma coisa que o seno de 120, que agora sim é a mesma coisa do seno de 60 graus. Tá, professor, mas é negativo? Vamos dar uma olhada no círculo trigonométrico do seno. O seno sempre em pé, então os valores acima do zero ele é positivo, né? Vou fazer um semicírculo aqui. Então ele é positivo no primeiro quadrante, ele é positivo no segundo quadrante. Ele está sempre em pé. E ele é negativo no terceiro e no quarto. Ó. Ah, então ele está em qual? O 120 está em qual? O 120 está no segundo, né? O valor dele é associado ao 60, mas está no segundo. E ele é positivo no segundo? Sim, então ele se mantém positivo mesmo, né? Ah, mas esse daí é o ângulo notável. Sim, se você olhar lá no ângulo notável, o valor dele é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então a resposta seria raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 1.200 é raiz de 3 sobre 2. Mas o que é legal, gente, assim, ó,
eu vou picar essa aula em duas partes, né? Mas aqui, ó, a gente não tem esse resultado. Ah, então o que que eu faria então? Você iria associar ele a este daqui. Por que que eu associaria ele a esse daqui? Porque o seno de 60 graus é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. Legal, né? E aí você pode lembrar daquela musiquinha e ver os valores ali, ó. Aí vai aparecer esse valor na tabelinha dos ângulos notáveis para os dois valores. E aí então você associaria então o nosso B associaria a esse daqui. Aqui seria o A e aqui seria o B, tá? E para você saber qual seria o C e o D, você vai ter que me acompanhar aqui na próxima aula. Inclusive essas questões aqui elas podem cair na prova de vocês, hein? Dá uma olhada nesses ângulos bem doidos aí, 210, 150, 120. Ah, 120 a gente já sabe, tá aqui, ó, né? 330, beleza? Mas por enquanto é isso, gente. Espero que vocês continuem aqui me acompanhando, tá? Vamos terminar de responder essa questão, mas ela não é um problema, é um exercício. Então, se você ver a primeira parte ou ver a segunda parte, dos dois jeitos você vai estar aprendendo, tá bom? Só por enquanto é isso, então. Um abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.